E nós, essa semana, estamos tendo a alegria de receber o Dr. Joel Pereira, que é imunologista e alergista. E ele veio intencionalmente, porque ontem, né, começamos aí o inverno, essa estação mais fria do ano, e nós queremos ter a alegria de poder entrevistá-lo. Obrigado, doutor Joel, mais uma vez, por sua disposição em estar conosco, tá? Obrigado, que agradeço. Vai voltar para a gente falar um Sim. pouquinho mais sobre estilo de vida, né? E a relação aí, a alimentação para uma boa saúde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dermatite atópicas. Isso é a coceira? Adoro esse tema, adoro. Por quê? É um tema onde se enquadra numa doença genética. Tem um fator genético, então? Perfeitamente. Vamos colocar assim, um guarda-chuva é a atopia. Embaixo do indivíduo atópico você tem a dermatite atópica, a asma alérgica, a rinite alérgica, a rinoconjuntivite. Estão escondidas. Escondidas. Você tem que ser atópico, né? É o guarda-chuva, o ápice, e embaixo você tem várias divisões desta atopia. E a dermatite atópica é uma dessas doenças da atopia. É uma mutação genética de um gene chamado gene da filagrina, onde a célula perde, ela se afasta, ela desidrata, porque ela abre, né? Ela não tem a conjunção, as células Junction, elas se abrem um pouquinho e a água sai. Então, desde da tenra idade, alguns meses de vida, a criança começa a apresentar, ou ela manifesta mais tarde, mas ela vai manifestar em algum período da vida, desde que tem essa mutação. É a coceira. É a coceira, a dermatite. E tem local mais comum que isso acontece? Em crianças, você vai ter nas dobras, o cotovelo, atrás do joelho, no pescocinho. Isso tem a ver com o acúmulo de um tipo de sujeira, impureza ou não? Não. A mudança do extrato córneo acontece exatamente pela mutação. O indivíduo ele tem a mutação e aparece nas regiões de dobra. Por quê? Uma região de movimento, né? Então a célula abre e fecha, então ali você tem mais incidência. Em crianças aparece nas dobras. No adulto também acontece. Acontece, a criança vai desenvolvendo, quando ela fica adulta, aí não aparece mais tanto nas dobras, aparece nas pernas, aparece no tronco, no tórax, na face, né? Aquelas crianças que têm a pele áspera atrás do braço, aqui na região tricepital do braço, parece espinhas, acne, mas não são acnes, são ceratoses pilares, onde a pele resseca e solta aquele sebinho. E a pessoa pensa que é acne, não, é a criança que tem essa lixinha aqui atrás do braço, tem assim o rosto um pouquinho com espículas, são dermatites atópicas leves. Aí tem a leve, a moderada, a grave e tem todos os tipos. Mas existe cura para isso? Não tem cura. A cura da dermatite atópica não existe. Não tem como você mudar o gene ali, mas você tem um tratamento espetacular hoje. Qual é o tratamento básico? Hidratação. Você tem que hidratar. Você tem que colocar a criança no meio de hidratação contínuo. Sai do banho com a pele molhada, banho morno e rápido. E faz toda a hidratação com os cremes próprios para dermatite atópica. Não é qualquer creme também. Ok, entendi. Porque a criança que tem dermatite... receitado por um médico. Perfeito. A dermatite atópica pode ser acompanhada de outras alergias. Alergia alimentar, alergia a insetos, estrófilo, alergia a produto químico, alergia ao próprio creme. Então tem uma criança diferenciada. Então você tem cremes específicos, medicamentos que ela tem que tomar também contínuos, né? E um estilo de vida. Ela tem que assumir a higiene ambiental, tem que ter todo esse... Eu tenho 3 garotos lá em casa e o caçula, às vezes, quando um mosquito ou uma formiga, né, dá-lhe uma picadinha, sobe lá um carocinho. Um carocinho. Uma pápula, né? Isso é o quê? É normal, um tipo de reação alérgica? Bom, o fato de subir, quando é formiga, a formiga pica, ela solta ali uma proteína ali que é um veneno de baixa potência. Mas se a criança for alérgica, se ela tiver uma alergia extensa, aquela pequena pápula vai se estender, vai subindo, vai se tornando um grande edema, né? E dependendo do local, dependendo da quantidade de alergia que ela tem no corpo dela, aquilo ali pode se tornar uma anafilaxia. No caso, quando tem só a picadinha local e faz aquela feridinha, é chamado estrófilo. O estrófilo por inseto, né? Existe tratamento, existe certas medidas que você toma de cuidados, alguns cremes, algumas pomadas que ajudam, mas não expor ao bicho é o principal fator, né? Entendi. Olha aí quantas dicas práticas para nós hoje, viu? É por isso que ele vai voltar amanhã. No inverno começam as viroses, né? As gripes, os resfriados próprios dessa estação. E aí começam os prontos-socorros ficarem lotados,
crianças resfriadas, adultos, idosos, o risco da pneumonia aumenta. E descompensa asma, descompensa rinite, descompensa todas as doenças alérgicas desse período. Olha aí, por falar em asma e rinite, né? Quais são os cuidados principais que o nosso telespectador deve tomar para evitar ser alcançado por uma dessas doenças? Olha, asma e rinite são doenças geneticamente já com predisposição. O paciente que tem um pai alérgico ou uma mãe alérgica, ele vai ter uma probabilidade muito maior de desenvolver doenças próprias dessa época do ano, né? Por quê? A temperatura, a mudança climática favorece com que você diminua a sua resistência. De que forma? A temperatura, pela manhã, você levanta, tem o choque térmico e imediatamente, se você tem a predisposição para ter rinite, você começa a ter coriza, ou você tem espirros, ou você vai ter crises de ácaros, crises de fungos, principalmente em regiões mais úmidas. Então, o indivíduo que tem a predisposição genética, ele é um indivíduo que tem risco aumentado para desenvolver gripe e pegar viroses. Eu percebo que às vezes a gente, quando sai logo ao sol pela manhã, assim que o sol bate na nossa face, eu mesmo sou um desses, né? Eu dou alguns espirros. Isso é o quê? É comum ou é um indício de alguma... Não, isso é um sinal que o senhor tem algum índice de alergia. Ah, é? Ao sol? Não, a mudança climática, a temperatura. A mudança da temperatura. A mudança da temperatura você descompensa, né? Você está a 37 graus, a 36 graus o seu corpo. Aí você vai ao sol, você muda o seu ritmo, né? O seu metabolismo muda. Você se expõe ao sol, você vai ter o que? Uma adaptação. Se você tem uma rinite, você pode descompensar. Mas não é comum você espirrar quando vai ao sol. Você só vai espirrar se realmente você tiver uma tendência a ter algum tipo de alergia. Olha aí, então vou dar uma olhadinha nisso, né? Asma e rinite, o senhor falou que são doenças bem comuns dessa estação. Elas têm cura, essas doenças? Olha, asma é uma doença genética, não tem cura, né? E também a gente tem que desmistificar, as pessoas acham que ter asma é o fim do mundo, e não é. Hoje, para as pessoas terem ideia, 30% dos atletas do COI, do Comitê Olímpico Internacional, e 28% a 30% são pessoas que são asmáticas. Olha aí. E viraram atletas olímpicos. Então, não é limitação, então, não é uma prática do limitação. esporte, para uma vida... Não é limitação, desde que você faça o tratamento correto. Desde que você evite o remodelamento pulmonar. De que forma? Usando os medicamentos para tratar a asma, que são corticoides, não tem como. São corticoides. São corticoides inalatórios que você tem que usar para evitar o remodelamento pulmonar. E evitar com que esse pulmão se transforme num pulmão, no futuro, uma asma crônica, uma DPOC, se o indivíduo fumar, enfim. Mas tem que ser tratado. Há um esporte bem mais específico, uma pessoa que convive com a asma, por exemplo, para ajudar na questão respiratória? Todo esporte aeróbico é bem-vindo. É bem-vindo, né? As pessoas falam muito de natação. Sim, né? Alguém me falou de natação e por isso eu estou trazendo a pergunta. Ok, mas o indivíduo que tem asma, se ele for nadar numa piscina tratada com cloro pela manhã, o que vai acontecer? O cloro que colocou no dia seguinte pode intensificar. O vapor do cloro fica na superfície, ele pode ter uma crise de asma. Então, quem tem asma vai nadar numa piscina que tem cloro, tem que nadar no período da tarde, porque o cloro já evaporou. Olha aí. É uma dica que sim, as pessoas não... Preciosa. E o indivíduo que corre, que nada, ele tem que usar o broncodilatador se ele tiver uma necessidade. Então, não é as pessoas pensam que ter asma é o fim do mundo, e não é. Não tem cura? Não tem cura. Aí tem os vários tipos de asma, né? Não é só, eu tenho asma. Não. Aí você tem uma asma alérgica, você tem uma asma não alérgica, você tem uma asma que é obstrutiva, você tem uma asma que é restritiva, você tem uma asma mista, você tem uma asma que produz eosinófilo, que é uma célula que aumenta, né, a broncoconstrição. E você tem os vários tipos de tratamento, dos mais leves aos mais modernos. Hoje, isso vai ser necessário o acompanhamento de um pneumologista. O indivíduo tem vida normal. Pastor, é muito pior você ter uma rinite do que ter uma asma. Eu vou te explicar em que situação. A asma é mais... A asma, se você entrar numa crise, você vai ali atrás do biombo, faz 2, 3 inalações e você volta à sua função normal, que dá para você terminar o seu dia. O indivíduo, quando está com a crise de rinite, ele não sai no primeiro comprimido, no segundo. Então, é mais mórbido a vida de quem tem rinite. Entendi. É menos mortal.
Ok. A asma é mais mortal, mas é menos mórbida. Então, o indivíduo que tem rinite e asma são duas doenças co-irmãs, que são vias aéreas comunicantes. A mucosa nasal é muito parecida com a mucosa pulmonar. Então, comunica. Quando você descompensa a rinite, se você tiver asma, você descompensa a asma. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você tem asma e você descompensa a asma, foi porque você já está com a sua rinite no início, já está descompensada. Então não se trata a asma isolada da rinite, se trata as duas juntas. Olha aí. Dicas preciosas para todos nós, viu? A gente vai aí, ao longo dessa semana ter a presença do Dr. Joel e ele vai trazer para nós conselhos e dicas práticas, como essa que eu acabei de ouvir agora sobre a questão da piscina na parte da tarde. Eu nunca tinha ouvido esse conselho, mas importante, viu? Obrigado por ter vindo no nosso Café da Manhã. Que bom ter você no nosso quadro sobre a saúde aqui no programa Primeiro Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Desjejum, ao nosso Café da Manhã. Essa semana temos a alegria de estar recebendo o Dr. Joel Marcos Pereira. Obrigado, Dr. Joel. Obrigado. Dr. Joel, você é natural de que estado? Eu sou paranaense. O senhor é paranaense. Eu sou paranaense, estudei em Maringá, depois São Paulo. Depois São Paulo. E hoje atende aqui em Florianópolis e também em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Que bom, viu? Muito bom ter a sua presença aqui. Obrigado. Ele é especialista em alergia e imunologia e vai nos ajudar muito a como ter dicas fáceis e práticas para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, para fazer frente aí à mudança de clima que está chegando aí amanhã, né? Amanhã começa o nosso inverno e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Bom, muitas pessoas têm vários tipos de intolerância. Parece que um dos mais comuns é a intolerância à lactose. É isso mesmo? É verdade. A maioria das pessoas hoje não tem noção de que são intolerantes. Elas referem que tem dilatação, tem algum distúrbio intestinal quando tomam leite, mas não tem essa consciência, porque o grau não são todos iguais. O que é a intolerância à lactose? Seria a sua incapacidade de produzir a lactase que vai quebrar o açúcar do leite, que é a lactose. Então, é diferente da alergia ao leite de vaca. A intolerância à lactose, você pode dosá-la geneticamente ou com teste. Você toma lá o leite e vai dosando a sua glicose no sangue, né? Que a lactose se transforma em moléculas de glicose que são dosadas no sangue a cada 30, 40 minutos, e daí você vê se você aumentou o teor de açúcar no sangue ou se você não aumentou. Se você não aumentou, você não tem a capacidade de digerir a lactose, ou seja, aí você é intolerante. E o teste genético, você vê 2 genes, onde você tem ou não o gene que é capaz de produzir a lactase, que destrói a lactose. Todo mundo é intolerante por natureza ou não? Tem pessoas que não são intolerantes? Tem pessoas que não são intolerantes. O ser humano é o único ser que quer mamar até os 80 anos, né? E isso é um problema. Entendi. É um problema. Entre os derivados do leite, entra os dairy products. Então a gente tem que ter essa noção que indivíduos intolerantes à lactose não têm capacidade digestiva e vai ter complicações. Entendi, viu? Bom, e o que falar sobre a questão de vacinas? Nós temos hoje algum tipo de vacina para isso? Como se trata isso? Não temos vacina. O indivíduo que tem a intolerância à lactose, ele pode usar a lactase oral. Você compra lá a cápsula, o comprimido. Eu já vi alguns tomando antes, né? Toma-se antes. Ou depois? Não, toma-se uma antes, uma depois. Ok. Depende da sua intolerância. Se for intolerância leve... O grau. O grau. Você toma um antes e um depois. E se for muito intolerante, às vezes nenhuma depois não vai resolver, porque às vezes a intolerância é muito severa. Bom, como profissional de saúde, eu tenho intolerância. O conselho é: vou ficar tomando lactase ou melhor substituí-lo? Pode substituir, porque mesmo você tomando a lactase, você pode ter, assim... Outras complicações? Outras complicações, né? Porque hoje o nosso leite não é mais o leite dos anos 50, dos anos 40, né? Então a gente tem certas substâncias no leite aí que não são bem receptivas ao nosso organismo, né? Nosso sistema imune tem sofrido muito. Então tem aparecido muitas alergias alimentares, né? E o leite em criança desponta, né? Bastante. Vai provocar essas alergias naturalmente. A criança que tem predisposição genética, né? Hoje você vê aí crianças com 6 meses, antes dos 2 meses, às vezes já não consegue nem tomar o leite da própria mãe,
Porque a mãe usa o leite e passa a molécula. Ah, isso passa através do leite materno também? Perfeitamente. Você tem que tirar o leite da mãe se a criança tiver alergia ao leite de vaca, que é diferente de intolerância à lactose. Olha que dica interessante, né? Pode ser então aí que uma mamãe esteja aí vendo os sintomas na filha, no filho, de uma intolerância, mas eu não uso e etc. A criança não usa, né? Mas talvez a mãe está usando e está transferindo essa intolerância. Não, e tem dois fatores. Às vezes a criança tem intolerância à lactose e não tem alergia ao leite de vaca. Ok. Aí o que acontece? A mãe usa o leite, amamenta a criança, vai ter complicações. E ela pode começar a apresentar alergia ao leite de vaca de várias manifestações. Com diarreia sanguinolenta, com vômitos, com emagrecimento, não ganha peso. É um sinal. Criança que não ganha peso, tem diarreia, estrias de sangue nas fezes, olha a fralda, gente, tem que procurar um especialista. Um especialista tem que procurar, porque senão a criança começa a desnutrir, não absorve. Aí você é obrigado a entrar com leite de vaca extensamente hidrolisado ou aminoácidos do leite de vaca, né? Que tem que entrar logo nos primeiros meses, aí senão a criança começa a apurar o paladar e ela não aceita mais. É um problema gigante, porque a criança às vezes se descobre com 6 meses, ela está 6 meses sendo castigada ali. Aí a hora que você quer introduzir uma proteína extensamente hidrolisada, o sabor não apetece, ela não aceita. É muito difícil, a criança começa a emagrecer, e aí como que a gente faz? Tira o leite da mãe, tira os derivados do leite e os alimentos que têm leite. Por exemplo, embutidos. Embutidos têm leite. Linguiça, presunto. Tudo isso tem moléculas de leite. Então você tem que esterilizar a dieta da mãe para que ela amamente a criança livre dessa molécula. E aí a criança começa a ganhar peso. Até o período de desmamar completamente. Olha aí. Que dicas preciosas. E obrigado, doutor. Eu que agradeço. Joel, por estar conosco essa semana. Amanhã, né, ele volta para dar mais conselhos para nós. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Primeiro Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo para a habitação do Espírito Santo. E Deus quer habitar num corpo saudável. É por isso que nós temos esse quadro todos os dias, onde trazemos um especialista para conversar um pouquinho sobre saúde aqui no nosso Desjejum. Estamos recebendo essa semana o Dr. Joel Pereira, que é imunologista e alergista. Obrigado, Dr. Joel. Obrigado. Por seu tempo passar conosco esses programas aqui dessa semana, viu? Eu que agradeço, fico feliz. Imagino que a sua correria seja muito grande, né? Mas é muito bom ter você aqui para nos ajudar. Ele, além dessas especialidades, ele também teve um tempo nos Estados Unidos, né? Onde lá no Wildwood Lifestyle, você participou de atividades lá que voltadas para a questão o estilo de vida saudável, é isso? Sim, em Wildwood eles têm uma ala totalmente natural e uma ala alopática. Você escolhe como você quer ser tratado. Se você quiser ser tratado naturalmente, vai para a ala de todos os tipos de doença. E eu vi coisas incríveis, né? Eu já vi câncer de próstata, isso eu constatei, eu liguei para o paciente, eu peguei a biópsia e olhei e curou. Curou com o estilo de vida. Com o estilo de vida. Então, Práticas tem coisas que não se explica pela medicina tradicional. Mas eu constatei, eu liguei porque eu queria ver, né? Nós médicos somos céticos. Alguns são bem céticos, né? Nós somos céticos e alguns têm mais fé, outros menos fé, né? E eu tenho fé. E eu liguei para o paciente porque ele tratou e eu queria constatar e testemunhar isso no consultório para que as pessoas acreditassem no estilo de vida saudável. E o câncer dele desapareceu e tinha biópsias positivas. Como se explica isso? Né? Aos olhos da ciência é impossível. Foi uma reeducação alimentar total. E práticas. 9 meses integral de reeducação alimentar, onde ele aprendeu nesses tipos de hospitais, igual Wildwood, igual Instituto Wilmar, Loma Linda. Aqui nós temos Serra do Cipó no Brasil, temos centros de vivência saudável, né? Então aprende nesses lugares. E eu constatei, tinha biópsia positiva, tinha cirurgia marcada, tinha CA invasivo e eu constatei. Né? E posso citar o nome e o endereço da pessoa. Então, é espetacular quando você muda o estilo de vida. Eu comentava com um amigo outro dia, né, que eu não sei se todos ou grande parte dos medicamentos são oriundos de um tipo de planta, né?
de algo que está na natureza. Ou seja, então aquilo que Deus já colocou na natureza são elementos curativos e às vezes isso vira um medicamento, né? Nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que integramos na natureza. Então, se a gente começa a usar as coisas da natureza, nós vamos nos restaurar. Quanto mais natural possível, Quanto melhor. mais natural possível, mais você volta ao seu estado genético original. Bom, esse é um tema muito importante, viu? Inclusive, já convidei o Dr. Joel para voltar aqui ao programa Primeiro Deus para a gente tratar durante uma semana sobre essa questão do estilo de vida e a importância da alimentação para uma boa saúde. Mas hoje, estamos começando aí, né? Dia 21 de junho, começa hoje o inverno. E eu queria perguntar então para o senhor, né, que é um especialista aí em imunologia e alergia. Hoje nós temos várias doenças alérgicas, né, com a chegada do frio especialmente. Quais são os sintomas principais dessas doenças? Olha, o principal sintoma da doença alérgica é obstrução nasal, espirro, coriza, né, coceira, conjuntivites alérgicas, obstrução e o sintoma ele é acompanhado de febre quando você tem a virose. Mas o resfriado comum do inverno, o indivíduo que é alérgico é muito pior. Eles têm mais sintomas, sofrem mais. Então evitar os choques térmicos, não tomar banhos muito frio nem muito quente, banhos mornos e rápidos, não ficar tomando choque térmico. Isso é bom para a saúde e bom para o bolso. Quando a nossa avó falava, não ande descalço, menino. Isso é verdade. É verdade, É verdade. Você toma choque térmico. Você está dormindo lá 38 graus na sua cama quentinha, você levanta e pisa 15 graus. Chão frio. 15 graus no chão. Só essa mudança já começa a ter coriza, começa a descompensar seu sistema. Então isso é verdade, a avó tinha razão. Olha aí, né? Isso é bom não só para a saúde, como para o bolso, né? Nossa. Esses banhos mais curtos, né? Alguns vão para o banheiro e esquece da vida, né? E a conta da energia, a conta de água depois vem absurdas. Que conselho você daria para o nosso amigo telespectador? Bom, eu tenho aí problemas alérgicos, está chegando o inverno. Principal cuidado, 2 cuidados. Principal cuidado, olha, a higiene ambiental é fundamental. Higiene ambiental, indivíduo que é alérgico, evite cortinas de tecido, gente. Coloque tecidos de metal veneziano, ou tire a cortina, coloque um insufilme. Não deixe animais domésticos, pet em cima da sua cama, no quarto, no sofá. Não permita isso. Indivíduos que são alérgicos e até por higiene também, né? Mesmo que o seu pet tome banho, mas ele carrega ácaros também no pelo, ele tem excreções de urina no pelo, né? E uma coisa interessante, a alergia não é pelo pelo, pastor. Não é pelo pelo, é pela urina e pela saliva e pelo epitélio, que fica no pelo. Então, Entendi. é a urina que fica no resíduo no pelo do animal, ele se lambe, a saliva fica com aquelas partículas Eu fluidas. tenho em casa um cachorrinho e ele gosta de lamber a gente. E aí, quando ele lambe a mão da gente... Se o indivíduo for alérgico ao cão, a gente costuma falar alergia pelo de cão. Não, o pelo conduz o agente, né, que é a saliva. Ao fato dele lamber, já vai reagir. Entendi. Já vai ter alergia. Ok. Né? Então, quais são os cuidados? Higiene ambiental é tudo. Então, objetos sobre o guarda-roupa, caixas sobre o guarda-roupa, jamais. Afastar o guarda-roupa da parede um pouco, não deixar acumular bolor, fungos, sempre estar bem arejado. Não dormir com o quarto completamente fechado. Deixar uma frestinha para que troque o oxigênio durante a noite, para que não fique um ar muito carregado. É importante não usar produtos químicos com cheiros fortes. O indivíduo que é alérgico não tolera. Então coloque produtos neutros. Mas e a pessoa que tem aí alergia, mas usa o ar-condicionado? Como é que ele faz? Ele tem que deixar uma porta semi-aberta? Não há problema. O problema do ar é que as pessoas não limpam o ar-condicionado. Não lava. Ele só tira a gradinha, vai lá na pia, lava lá aquela gradinha, a redinha inicial. Não, a máquina tem que ser tirada com frequência, aí a 2, 3 meses, tem que tirar, no máximo 3 meses, tem que tirar a máquina, fazer a manutenção e lavar. Dentro daquilo tem até jacaré, fica uma borra preta. Entendi. Então Isso vai potencializar todo tipo de alergia. aquilo ali acumula. Que bom ter você nesse quadro sobre saúde aqui no programa Primeiro Deus. Nós encaramos o ser humano como um ser holístico, como um ser físico, mental e espiritual. Daqui a pouquinho será o momento de nós estudarmos a Bíblia. Mas antes disso, vamos pensar no ser humano como um ser físico, mental, tendo a necessidade de boa saúde física e mental. É por isso que essa semana estamos recebendo aqui o imunologista e alergista Dr. Joel Pereira.
Que bom, Joel, doutor Joel, né? Está conosco mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Essa semana tem sido uma semana muito proveitosa para nós. Nossa, pelos muito legal. Rápidos e práticos conselhos que o senhor nos tem dado. E hoje, sexta-feira, a gente então vai falar um pouquinho sobre as conjuntivites alérgicas. E aí, quais são as principais delas, né? Quando as pessoas perguntam no consultório, olha, eu estou com conjuntivite, eu até me arrepio. Por quê? Porque ele já passou em 5, 6 oftalmologistas. Quando chega para o imunologista é que o trem tá feio. Tá difícil. Tá difícil o controle. Gostei do trem aí, viu? Você sabe que eu sou mineiro, né? Eu sou meio minerado também. Tá certo. Então, o controle está muito complicado. Quando chega para o imuno é porque o oftalmo já jogou a toalha. Entendi. Então chega para a gente naquele estado assim, onde quase 80%, 90% tem alergia. Porque ele fala que é conjuntivite alérgica, mas ele não provou, ele não testou, o oftalmologista. Aí quando vem para o imuno, ele vem para a gente provar. E quando prova, é um outro problema. Por quê? O olho é um órgão muito ímpar. Para você acessá-lo com medicamento oral, você não consegue. Você tem que pingar para ele absorver. Okay. Né? Você coloca colírios. Não adianta você tomar um antialérgico para o olho. Demora a chegar, né? Então você tem que instilar o colírio. Você tem que controlar com substâncias externas. Oral é muito difícil. Aí começa a pesquisa. O indivíduo que tem conjuntivite alérgica nunca vai ter só conjuntivite. Ele certamente terá outras alergias. A rinite, pode ter uma dermatite. Ele pode ser um indivíduo que tem vários tipos de alergia. Ele é um indivíduo atópico que tem uma manifestação local no olho. Ou pode ser também uma conjuntivite não alérgica. Pode ser conjuntivite vernal, conjuntivite atópica, conjuntivite de contato, a coisa mais comum que a gente encontra agora, pelo evento das mulheres colocarem cílios. Ok. Dermatite de contato pela resina dos cílios. Olha, que interessante. Aí ele começa a ter a blefarite, daqui a pouco tem a conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva. Né? O gás da resina, aquilo vai inflamando, e aí vem bactéria, e é muito comum. A conjuntivite atópica, a conjuntivite por dermatite atópica, de contato pela substância química na pálpebra, né? E a conjuntivite por ácaros, fungos, por elementos que tem na natureza. É isso que eu ia perguntar. Sempre existe um elemento que vai ser a propulsão para que ela se manifeste, Sim, né? ele tem que ter Isso vem de tempos em tempos ou depende desse contato com esse fator externo? Depende. Ela pode ser perene ou sazonal. No sul do Brasil você tem a época as estações são mais definidas, né? Uhum. Você tem o outono, você tem a primavera, então na época da primavera você tem a florada dos pinheiros, da bétula. No sul do Brasil você tem muito conjuntivites por pólens. Entendi. Diferente em outros lugares, onde você tem uma estação mais uniforme, você tem menos conjuntivites por pólens, você tem conjuntivites por ácaros. Então depende da região que você está, você vai ter um tipo de conjuntivite. E todas elas têm tratamento, isso que é legal. Todas elas você consegue atuar, você consegue bloquear dessensibilizando com imunoterapia ou fazendo imunobiológicos para controlar, mas todas elas têm solução. Sinusite, e aí? O que podemos falar? Sinusite também nunca vem sozinho. Você só tem sinusite se você tiver rinite. Esta é uma informação preciosa. Porque primeiro você tem que ter uma congestão nasal para obstruir os ósteos que ventilam, né? Porque nossos seios da face são caixas de som. São ocos, né? Você tem os seios frontais, os seios maxilares, os seios esfenoidais, estimoidais. Eles são vazios para aquecer o ar que nós respiramos. E quando obstrui um ósteo desse por uma rinite, aquilo infecta por uma bactéria e começa a ter as infecções, as sinusites de repetição. Então a doença até mudou de nome, chama-se rinocinusite alérgica ou rinocinusite. Mas da relação das duas. As duas são entrelaçadas, nunca vem sozinha, só sinusite, ou pode vir a rinite sem a sinusite, mas a sinusite nunca vem sem a rinite. Olha aí. E os conselhos para uma pessoa que está aqui em frente a isso aí é o quê? Quanto o ambiente mais arejado, melhor. Sim. Sempre eu bato no mesmo ponto, que é a higiene ambiental. A partir da higiene ambiental, fazer consultas regulares com o pediatra, com o especialista, o alergista, o seu médico, para ter esse com otorrino, né? Para ter esse controle. Tratar, diagnosticar, tratar e resolver. As pessoas pensam que operar, tirar a obstrução nasal é tratamento. Não, aí você está tratando um fator mecânico. Você tem que tratar o
problema fisiológico, Entendi. a causa. A Senão causa. você vai operar o nariz, será operado pelo otorrino. E não vai resolver. Fica bom 2 anos, 3 anos, Vai aquilo voltar. desobstrui, mas a partir daí começa a crescer novamente a carne esponjosa, os cornetos começam a aumentar e volta a ter o problema novamente. Olha aí. Doutor Joel, muito obrigado por seus Obrigado. conselhos ao longo dessa semana. Ele volta aqui no programa Primeiro Deus, mais à frente, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância da relação de uma boa alimentação para uma boa saúde, estilo de vida. É um tópico muito interessante e ele volta. Obrigado, doutor Joel. Eu que agradeço. Deus Obrigado. abençoe ricamente você. Que bom ter você nesse quadro sobre saúde aqui no programa Primeiro Deus. Nós encaramos o ser humano como um ser holístico, como um ser físico, mental e espiritual. Daqui a pouquinho será o momento de nós estudarmos a Bíblia. Mas antes disso, vamos pensar no ser humano como um ser físico, mental, tendo a necessidade de boa saúde física e mental. É por isso que essa semana estamos recebendo aqui o imunologista e alergista Dr. Joel Pereira. Que bom, Joel, Dr. Joel, né? Está conosco mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Essa semana tem sido uma semana muito proveitosa para nós. Nossa, pelos muito legal. rápidos e práticos conselhos que o senhor nos tem dado. E hoje, sexta-feira, a gente então vai falar um pouquinho sobre as conjuntivites alérgicas. E aí, quais são as principais delas, né? Quando as pessoas perguntam no consultório, olha, eu estou com conjuntivite, eu até me arrepio. Por quê? Porque ele já passou em 5, 6 oftalmologistas. Quando chega para o imunologista é que o trem tá feio. Tá difícil. Tá difícil o controle. Gostei do trem aí, viu? Você sabe que eu sou mineiro, né? Eu sou meio minerado também. Tá certo. Então, o controle está muito complicado. Quando chega para o imuno é porque o oftalmo já jogou a toalha. Entendi. Então chega para a gente naquele estado assim, onde quase 80%, 90% tem alergia. Porque ele fala que é conjuntivite alérgica, mas ele não provou, ele não testou o oftalmologista. Aí quando vem para o imuno, ele vem para a gente provar. E quando prova, é um outro problema. Por quê? O olho é um órgão muito ímpar. Para você acessá-lo com medicamento oral, você não consegue. Você tem que pingar para ele absorver. Ok. Né? Você coloca colírios. Não adianta você tomar um antialérgico para o olho. Demora a chegar, né? Então você tem que instilar o colírio. Você tem que controlar com substâncias externas. Oral é muito difícil. Aí começa a pesquisa. O indivíduo que tem conjuntivite alérgica nunca vai ter só conjuntivite. Ele certamente terá outras alergias. A rinite, ele pode ter uma dermatite. Ele pode ser um indivíduo que tem vários tipos de alergia. Ele é um indivíduo atópico que tem uma manifestação local no olho. Ou pode ser também uma conjuntivite não alérgica. Pode ser conjuntivite vernal, conjuntivite atópica, conjuntivite de contato, a coisa mais comum que a gente encontra agora, pelo evento das mulheres colocarem cílios. Ok. Dermatite de contato pela resina dos cílios. Olha, que interessante. Aí ele começa a ter a blefarite, daqui a pouco tem a conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva. Né? O gás da resina, aquilo vai inflamando, e aí vem bactéria, e é muito comum. A conjuntivite atópica, a conjuntivite por dermatite atópica, de contato pela substância química na pálpebra, né? E a conjuntivite por ácaros, fungos, por elementos que tem na natureza. É isso que eu ia perguntar. Sempre existe um elemento que vai ser a propulsão para que ela se manifeste, Sim, né? ele tem que ter Isso vem de tempos em tempos ou depende desse contato com esse fator externo? Depende. Ela pode ser perene ou sazonal. No sul do Brasil você tem a época as estações são mais definidas, né? Uhum. Você tem o outono, você tem a primavera, então na época da primavera você tem a florada dos pinheiros, da bétula. No sul do Brasil você tem muito conjuntivites por pólens. Entendi. Diferente em outros lugares, onde você tem uma estação mais uniforme, você tem menos conjuntivites por pólens, você tem conjuntivites por ácaros. Então depende da região que você está, você vai ter um tipo de conjuntivite. E todas elas têm tratamento, isso que é legal. Todas elas você consegue atuar, você consegue bloquear com dessensibilizando com imunoterapia ou fazendo imunobiológicos para controlar, mas todas elas têm solução. Sinusite. E aí? O que podemos falar? Sinusite também nunca vem sozinho. Você só tem sinusite se você tiver rinite. Esta é uma informação preciosa. Porque primeiro você tem que ter uma congestão nasal para obstruir os ósteos que ventilam, né? Porque nossos seios da face são caixas de som. São ocos, né? Você tem os seios frontais, os seios maxilares, os seios esfenoidais, estimoidais. Eles são vazios para
para aquecer o ar que nós respiramos. E quando obstrui um ósteo desse por uma rinite, aquilo infecta por uma bactéria e começa a ter as infecções, as sinusites de repetição. Então a doença até mudou de nome, chama-se rinocinusite alérgica ou rinocinusite. Mas da relação das duas. As duas são entrelaçadas, nunca vem sozinha, só sinusite, ou pode vir a rinite sem a sinusite, mas a sinusite nunca vem sem a rinite. Olha aí. E os conselhos para uma pessoa que está aqui em frente a isso aí é o quê? Quanto o ambiente mais arejado, melhor. Sim, sempre eu bato no mesmo ponto que é a higiene ambiental. A partir da higiene ambiental, fazer consultas regulares com o pediatra, com um especialista, o alergista, o seu médico, para ter esse, com o otorrino, né, para ter esse controle, tratar, diagnosticar, tratar e resolver. As pessoas pensam que operar, tirar a obstrução nasal é tratamento. Não, aí você está tratando um fator mecânico, você tem que tratar o problema fisiológico, Entendi. a causa. Senão você vai operar o nariz, será operado pelo otorrino. E não vai resolver. Fica bom 2 anos, 3 anos, Vai aquilo voltar. desobstrui, mas a partir daí começa a crescer novamente a carne esponjosa, os cornetos começam a aumentar e volta a ter o problema novamente. Olha aí. Doutor Joel, muito obrigado por Obrigado. seus conselhos ao longo dessa semana. Ele volta aqui no programa Primeiro Deus, mais à frente, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância da relação de uma boa alimentação para uma boa saúde, estilo de vida. É um tópico muito interessante e ele volta. Obrigado, doutor Joel. Eu que agradeço. Que Deus Obrigado. abençoe ricamente você. Estamos aqui no nosso café da manhã. Espero que você esteja começando também bem o seu dia aí, se alimentando bem. Afinal, esta é a principal refeição do dia. Deve ser, né? Doutor Joel está conosco essa semana. Tudo bem, doutor Joel? Obrigado de novo. Passou bem de ontem? Maravilhoso. Que bom ter você aqui com a gente no programa. Doutor Joel, ele é imunologista e alergista. E essa semana a gente quer focar um pouquinho a respeito da relação da alimentação com a boa saúde, para nós termos um bom sistema imunológico, que é aquilo que vai se proteger contra qualquer tipo de doença. Mas tem aí pessoas imunodeficientes. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. As pessoas chegam ao consultório, chegam no hospital, falam que veio aqui fazer um tratamento para imunidade. Bom, primeiro, nós temos que definir o que são imunodeficiências. Imunodeficiências há 2 tipos. Há os erros inatos da imunidade, que são as antigamente chamadas imunodeficiências primárias, as IDPs, que são as primárias, né? E você tem as imunodeficiências secundárias. Vamos definir cada uma. As IDPs, ou os erros inatos da imunidade, você já nasce com uma alteração em algum gene, em alguma mutação, uma translocação, uma deleção de algum gene que causa uma doença, onde você vai ter uma deficiência de anticorpo, onde você vai ter uma deficiência de um complemento, de células de defesa, onde os seus linfócitos, as suas células de ataque, de defesa, estarão desproporcionais ou ausentes em algumas situações. Ok. Que levam o indivíduo a ter que fazer transplantes de medula, transplantes Isso é uma questão genética. genética, onde ele vai desenvolver logo nos primórdios da vida ou na fase adulta, já aí com seus 20 anos, Vai surgir. vai surgir em algum momento da vida. Não tem como escapar. Tá? Se ele terá e teremos que tratar dessas condições. E as imunodeficiências secundárias são aquelas que você adquire. Por exemplo, HIV é uma imunodeficiência secundária. A AIDS é uma imunodeficiência. A hepatite B, a hepatite C. São imunodeficiências onde você adquire o vírus e leva o seu corpo a ter imunodeficiências. Entendi. Entendeu? Então, nós temos esses tipos. Quando a pessoa fala, eu estou com a imunidade baixa, muito bem. Ele não tem IDP, ele não tem erro inato da imunidade, ou ele está com a imunidade baixa porque ele tem uma imunodeficiência secundária. Aí a gente vai investigar. O que pode acontecer é o indivíduo ter condições, estilos de vida errôneos que faz com que ele não produza um anticorpo para certo alimento, certo produto, e certamente com a predisposição genética junto. O indivíduo que não tem a predisposição genética, ele não vai ter alergia, ele não vai ter complicações, mas erros de estilo de vida levam o indivíduo a ter alterações físicas, orgânicas, onde ele vai adquirir doenças. O principal dele são as viroses. Indivíduo que dorme mal, faz pouco exercício, né? Isso nós comentaremos nos capítulos posteriores, mas são condições que devem ser corrigidas logo no início.
Sim, amanhã a gente vai temos aqui na pauta para nós conversarmos um pouquinho sobre a questão de como aumentar a imunidade. Então, isso é possível? É possível. É bem possível. Certamente. Tá. Essa pessoa que tem imunodeficiência, como é que ela pode diagnosticar isso? Ok. Há certos exames onde você dosa a quantidade de anticorpos. O principal exame é muito simples. Você pega o indivíduo, leva para o laboratório e colhe os anticorpos, por exemplo, da vacina que foi tomada para sarampo, da vacina para febre amarela e da vacina para pneumonia. Se ele produziu anticorpo, significa que ele não tem imunodeficiência. Está reagindo então. Ele está produzindo anticorpo. Se o indivíduo não produz o anticorpo para o tétano, também ele pode ter uma imunodeficiência. Aí você dosa os linfócitos, a quantidade do B, do T, os CD4, os CD8 são células de defesa. Você dosa células... Soldados do corpo. É a primeira linha de defesa. Aí você dosa aquilo. Se ele tiver a um nível, tem um X nível lá, se ele tiver abaixo, ele é imunodeficiente. Aí você trata aquela imunodeficiência de que forma? Com medicamentos próprios, com preventivos. O indivíduo vai ter que tomar antibióticos contínuos, ele vai ter que ter, às vezes precisa de transplante de medula, precisa fazer o transplante em lugares controlados, para tentar resolver através de engenharia genética. Entendi. Então, há um caminho a ser percorrido, então, nesse tratamento. Então. O indivíduo que tem imunodeficiências primárias ou os erros inatos da imunidade, são indivíduos que têm que ser cuidados desde a tenra infância, desde que nascem por imunologista, por hematologistas, né? Até o final da vida dele. São indivíduos que merecem cuidados. Quando falamos em hematologistas, tem a ver com a qualidade do sangue. Do sangue, São indivíduos que têm alterações hematológicas. Bom, e amanhã a gente vai falar um pouquinho dessa relação íntima, né? Da boa alimentação, boa qualidade de sangue e etc. Obrigado, doutor Joel, pelos conselhos práticos de hoje. Lembrando que amanhã ele volta, quer dizer, essa semana ele vai estar com a gente aqui a semana todinha, trazendo aí conselhos práticos para você e para a sua família, para termos boa saúde. Isso é que importa finalmente, tá bem? Chegamos então ao nosso quadro sobre saúde aqui no programa Primeiro Deus. Estamos aqui no nosso café da manhã, no nosso breakfast, né? Como dizem lá os americanos, recebendo essa semana o doutor Joel, que veio lá do Mato Grosso para nos ajudar aqui, trazendo sábios conselhos e boas dicas. Tudo bem, doutor Joel? Tudo bem, obrigado. Que bom poder estar conosco essa semana. Ontem nós falamos um pouquinho, ou antecipamos o tema de hoje, que a gente ia falar um pouquinho sobre a questão do fortalecimento do sistema imunológico. Ele me contava há pouco que um paciente chegou até o seu consultório e disse: olha, eu vim aqui para aumentar meu sistema imunológico, né? Como se no consultório pudesse ser vendido isso, né? Tem uma fórmula lá, né, Tezinho? Tiro daqui, isso aqui vamos aumentar com essa receita do sistema imunológico, né? É muito importante os sinais de alerta das doenças imunológicas. Sinais de alerta são alguns sinais, de 10, 12 sinais. Bom, a criança que tem infecção de repetição, criança que tem mais de uma sinusite por mês, que tem N pneumonias, várias pneumonias anuais, que pegam infecções de ouvido a todo momento, crianças que têm que tomar antibiótico por muito regularmente, são crianças que é um dos sinais de alerta. Entendi. Né? Crianças com alergia alimentar. Então vai somando os sinais. Tem infecção, tem alergias alimentares, tem intolerâncias alimentares, né? Tem doenças que você são associadas, as imunodeficiências é uma associação de vários sistemas, né? Você pode ter alergia alimentar, você pode ter alergia por insetos, você pode ter as rinites, sabe? É um conjunto de sinais e sintomas que formam a síndrome, né? Então nessas imunodeficiências os sinais de alerta são importantes para que os pais fiquem atentos, né? E às vezes você leva no pediatra e aquilo se torna rotina, e aquilo se torna um desespero familiar, porque a criança toda hora está no pronto-socorro, toda hora está no pediatra, né? E não melhora, aquilo se torna... Mas os sinais de alerta são importantes. Então, quando perceberem isso, leve a um especialista. Leve um imunologista, um hematologista, corram atrás, porque quanto mais precoce você diagnosticar uma imunodeficiência, mais fácil será resolvido. Mais rápido você vai resolver. Quando falamos em sistema imunológico, o que vem à minha mente é que seria a defesa do nosso organismo contra os vírus das doenças. É isso? Ou sim. Ou longe da realidade? Igual a gente conversava, né?
O paciente chegou e falou, eu vim aqui aumentar a minha imunidade. Aí você faz as perguntas básicas, né? Mas o senhor fuma? Sim, fumo. Quantos anos? Eu fumo 32 anos. Falei, então a gente tem um cálculo, né? Quantos? Eu fumo 2 maços, né? Ao dia, então são 32 maços anos, é a conta, né? Aí me chamou a atenção, eu peguei e fiz o cálculo. Cada carteira de cigarro tem 20 cigarros. Tem 10 centímetros cada cigarro, né? Então dá 2 metros de cigarro por carteira. 2 carteiras por dia dão 4 metros de cigarro, né? Por dia. Por dia, né? Você multiplica isso por anos. Eu falei, olha, cidadão, o senhor já fumou a distância de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Durante os seus 32 anos de vida, né? Ou seja, primeiro, para começar a ter imunidade, o senhor tem que mudar os hábitos de vida. O senhor gosta muito de açúcar, doce? Não, gosto. Eu não dispenso meu docinho, minha sobremesa, né? Então você tem que tirar o açúcar. Você tem que controlar o seu índice de gordura no sangue. Você tem que controlar o seu estresse. Estresse é o seguinte, estresse não tem como medir estresse, né? Você não tem hoje um estressômetro. Você não consegue, é de 0 a 10. Depende, o estresse que é para o senhor pode não ser para outro, né? Depende de como você metaboliza esse estresse, né? Um indivíduo que trabalha em pronto-socorro atendendo baleado, esfaqueado, acidentado, aquilo é uma rotina, ele não se estressa de maneira... É um estresse à vista do outro. Mas aquilo é a rotina dele, ele leva aquilo tranquilo. Administra. Então o estresse está em como você administra. Ok. Né? Então você tem que ter uma saúde mental boa. E aí tem os outros fatores, a água, quanto de água você bebe. Mas o principal, pastor, é o exercício físico. Exercício físico. É o principal. Sem movimento, o indivíduo está fadado à morte. Mais rápido ou menos rápido, mas ele vai. A pessoa que trabalha em serviços braçais, pensando aí no pedreiro, alguém que trabalha cuidando da terra, uma pessoa que trabalha, um mecânico que trabalha fazendo força, às vezes ali consertando um carro, etc. Essas pessoas, elas estão liberadas do exercício, a atividade que ela desenvolve cobre essa necessidade ou não? São coisas diferentes? O trabalho braçal são trabalhos que consomem mais gordura. Então, um exemplo prático. Os colonizadores dos Estados Unidos no início do século XVII, eles fumavam bastante, só que andavam 30 km por dia. Corria atrás de boi, levava chifrada de bisão. Ou seja, estatisticamente, o indivíduo que fuma e é obeso, se ele se exercitar, ele tem probabilidade maior de vida do que o indivíduo que não fuma e é sedentário. Isso é estatístico, são estudos científicos. E o indivíduo que trabalha braçal, certamente ele tem maior probabilidade de ter menos complicações cardíacas do que o indivíduo que trabalha sentado, trabalha com a mente, que não se exercita, que tem hábitos sedentários. Com certeza. O indivíduo que trabalha com o físico queima mais gordura. O indivíduo que sobe rampa, desce rampa, trabalha se gesticulando, suando, esse indivíduo ele consome mais calorias, ele vai ter mais consumo de açúcar, mais consumo de gordura do que um indivíduo parado. Do que eu, por exemplo, que fico no consultório sentado. Então eu tenho que ter exercícios. Mas qual é o exercício legal? O exercício bacana é o exercício útil. Aquele exercício onde você vai mexer numa horta, que você vai mexer capinar o seu quintal, você vai mexer numa flor, você vai lavar o seu carro, você se exercitar, vai cortar. Esse é o exercício. Andar também é importante. Ir para a academia, exercícios aeróbicos, pedalar, exercícios anaeróbicos também, como musculação, é importante, porque depois de uma certa idade você tem o catabolismo proteico, que é a sarcopenia, onde você consome, após os 48 anos, 50 anos, começa a consumir o seu músculo. Então você tem que se exercitar para aumentar a sua carga, a sua massa magra. Entendi. Você tem que inverter, perder a massa gorda e aumentar a massa magra. Há uma quantidade ideal de exercício de atividade física ao longo da semana, por exemplo? Água demais mata a planta. Então a gente tem que ter uma dosagem. A dosagem, né? O excesso também é prejudicial. O estresse cardíaco é intenso, não é salutar. Entendi. Então você tem que ter o bom senso. Muito bem-vindo ao nosso quadro Momento da Saúde. A gente se preocupa com a sua saúde espiritual, mas também com a sua saúde física. É por isso que a gente faz questão de todos os dias receber aqui no programa um profissional de saúde. Essa semana
estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. Joel, ele que vem lá do Mato Grosso, e ele é imunologista e alergista. É isso mesmo? Isso mesmo. E essa semana estamos conversando um pouquinho a respeito de como melhorar ou fortalecer o nosso sistema imunológico. E a pergunta principal hoje é, doutor, qual é a relação que há entre um bom sistema imunológico para se proteger das doenças com aquilo que a gente come? E que tipo de alimento nos fará bem? Perfeitamente. Ontem nós comentamos alguns fatores sobre exercício físico, água, né? A gente não pode esquecer a luz solar. Vamos rapidamente falar da luz solar, que faz parte também, você pode adquirir a vitamina D, né, com exposições solares, mas também através de alimentos. As vitaminas vêm através dos alimentos e a luz solar ajuda a fixar essa vitamina D. Deixa eu entender bem isso que a gente sempre ouve falar, que o sol ajuda a fixar a vitamina D. Se eu ingiro a vitamina D no alimento, mas não tomo sol, eu perco ela completamente? Não, você não absorve ela 100%, mas há uma perda. Há uma perda, né? Hoje, nós moramos num país tropical onde... Bênção do Senhor. Bênção de Deus, né? Só que a maioria de nós temos deficiência de vitamina C, de vitamina D. Entendi. Então a vitamina D é deficiente na maioria das pessoas por alguns hábitos errôneos, né? Onde as pessoas se alimentam muito com alimentos que prejudicam a fixação da vitamina D, que é a cafeína, por exemplo. Refrigerantes cafeinados, chocolates, cafeína, prejudica a fixação da vitamina D. E também não se expõe ao sol, né? Qual é o melhor sol? É o sol aquele que pela. Mas daí você fica 15, 20 minutos e depois passe o protetor solar. Porque se você passar protetor solar e se expor, vai adiantar isso. Você vai proteger o UVA, e é o UVA que nos interessa. Aí você vai se proteger e não vai ter essa incidência. Mas vamos a esse é um tabu também. Qual é o melhor momento do sol? Porque no passado se falava, não, temos que evitar de 11 às 2. Depois veio a conversa, não, esse é o bom horário. E aí? O que é assim? O melhor horário é este, do meio-dia às 2. Ponto. É a incidência máxima. Só que você vai passar 15 a 20 minutos. Menos tempo. Menos tempo. E se eu for mais cedo com mais tempo em exposição, é o mesmo resultado? Aí você tem que se expor mais. Mas é o mesmo resultado? É o mesmo resultado. Ok. Né? Porque às vezes esse momento do dia, nem todos podem, né? Nem todos podem. Então o raio ele vai incidindo, né? O ângulo dele, a maior incidência está aqui, a 90 graus. Entendi. E é o melhor momento. No meio-dia às 2 é o melhor sol. Só que tem alguns lugares que é um sol para cada pessoa, né? Aí como que a gente aguenta? Então, é difícil. Por exemplo, lá no Mato Grosso Cuiabá é um sol para cada cuiabano. Então, é difícil, né? É quase impossível. Então, você tem que se programar para tomar sol, né? Você sai do carro, vai para o consultório, você já chega suado, né? Então, tem que ter essa consciência. Mas também você pode fazer a reposição da vitamina D. Aquele que não pode ficar se expondo, você pode repor. São injeções, né, que você toma, né? A melhor são as injeções. As melhores são as injeções e tem oral também, mas a melhor é aquela injetável. Essa é ótima, né? E o maior anticancerígeno que existe é a vitamina D. Olha! É excelente, a pessoa tem que repor. E a gente não pode esquecer das vitaminas C, da vitamina A, dos complexos B. Indivíduos que não comem carne têm que fazer reposição de vitamina B, de complexos B. Tem que repor ferro, né? E tem reposições intravenosas, intramusculares e oral para serem feitas. Então, indivíduos veganos, né, têm essa tendência a ter a falta da vitamina B12, o ferro, né, a quelação do ferro fica deficitária, fica menor. Então você pode repor de outras formas. Né? E esses alimentos que são ricos em ferro, como por exemplo a couve, me parece que é rico em ferro? Sim, mas o indivíduo tem que comer um caminhão de couve para compensar. Então compensa ele repor. Né? Realmente tem vitamina B12, você tem todo um ácido fólico ali, mas a quantidade tem que ser imensa, né? E a variação dos alimentos é importante. Você variar a cor. Alimentos crus são os principais para repor as vitaminas e manter você nutrido. É a variação. Imagine comigo, um indivíduo que come arroz e feijão todo dia durante 10 dias, ele já desnutriu, porque todo dia a mesma coisa, o mesmo nutriente, ele não tem capacidade de defesa por algum ataque. Ele tem que ter uma variação. Então nunca repetir. Pode comer arroz e feijão, claro, né? Mas não todo dia.
né? A variação das cores na mesa, vários Trocar o feijão por uma ervilha, por uma lentilha, por um grão de bico. Gente, leguminosas existem, grão de bico, lentilha, ervilha, de preferência aqueles brotos, né? Aqueles mais brotados, quanto mais durinho, mais cru, melhor. Saladas de feijões, ou seja, quanto mais cozido, menos mineral, menos vitamina, porque eles se degradam. Então é importante você ter essa consciência do cru, Pode comer, claro, o cozido, mas o cru não pode faltar na mesa. Tem que ter. É o alimento vivo, né, que a gente chama. Alimento vivo. Alimento vivo. Né, os brotos, as saladas, e evitar a mistura da fruta junto à refeição. Refeição com vegetais, numa refeição, e na outra com frutas. Não fica misturando a fruta com a verdura, né, o doce com o óleo, com o salgado. Não fica fazendo essas misturas. É importante você ter essa divisão, essa consciência, né? Primeiro come o cru, aí você vai aumentar, vai diminuir, né, a ingesta de carboidrato, porque você já... O apetite já sacia, né? Você já vai estar com a saciedade já completa. E o que sobrar, aí você completa com carboidrato. Entendi. Olha aí, quantas dicas preciosas, né? Outro dia eu ouvi algo bem interessante, né? Que uma boa forma de a gente poder averiguar como anda a nossa alimentação é: responda a pergunta, você está desempacotando mais ou descascando mais? Importante é, tudo que tiver que abrir, rasgar ou cortar para comer é um problema. Ok. Então vamos aí dar preferência aos alimentos crus, né? Isso vai fortalecer o nosso sistema imunológico, nos ajudar a ter uma boa saúde. A gente volta, né, a conversa amanhã com o nosso querido amigo Dr. Joel, tá bem? Que bom ter você aqui no quadro Momento da Saúde. Nós estamos aqui, já tomando o nosso café da manhã com o Dr. Joel, que veio lá do Mato Grosso para nos auxiliar aqui essa semana, dando dicas preciosas para termos uma boa saúde. Essa semana estamos falando um pouquinho sobre o estilo de vida. Dr. Joel, obrigado por sua presença, viu? Eu que agradeço. Ontem o senhor mencionou um pouquinho sobre hábitos e falou a importância do exercício, também do alimento cru. Que outros hábitos nós deveríamos ter para termos boa saúde? Uma coisa importante é o descanso. Descanso? Descanso. Você tem que ter aí pelo menos 7 a 8 horas de descanso. Vai variar de cada pessoa para cada pessoa ou não? Existe um padrão? Existe, não tem um padrão. Tem pessoas que o ritmo circadiano dele, o ritmo biológico dele é mais noturno, né? O outro é mais diurno. Mas de uma forma geral, se você dormir 9 horas da noite e acordar 4 horas da manhã, você já cumpriu sua meta. Aí eu lhe pergunto, quem que consegue dormir hoje às 9 horas da noite, né? Porque o estilo de vida das pessoas, e aí no dia seguinte dorme lá para as 11 horas, meia-noite, acorda às 6 horas da manhã, cansado, e isso já atrapalha todo o seu ritmo biológico, né? Aí no final de semana está cansado, e aí você entra no segundo problema, que é a síndrome da fadiga crônica. Onde a pessoa está sempre cansada. Um cansaço emenda no outro, sempre cansado, né? E aí as suas defesas começam a ser diminuídas. Você começa a ter viroses, você começa a ficar mais fragilizado, mais suscetível a pegar gripes. Não por imunodeficiência, claro, já explicamos isso. Mas cai as suas defesas, né? Você fica mais suscetível. Então o descanso é importantíssimo, né? 7 a 8 horas. E qual é o melhor sono? O melhor sono é aquele que você deite antes das 10. Esse é o sono, é o mais restaurador possível, é o antes das 10 horas. 9 e pouquinho, você já se preparar para dormir, e dormir só 7, 8 horas é o ideal, né? Tem gente que 7 horas está ok, tem gente que 8, 9 horas, mas na média de 7 a 8 horas, 9 horas é o ideal. Bem, falamos então sobre o sono e o que mais? Que outros hábitos poderemos ter? Exercício ao ar livre, respiração, ar puro. Ar puro? Ar puro, né? Sem oxigênio não há vida. Então, exercícios ao ar. Olha, seja ele pedalando, andando, fazer uma caminhada, conversando, não há coisa melhor para a restauração do descanso mental, do descanso físico, né? Porque entra a saúde mental junto. Sim. Quando você faz exercício, você está melhorando a sua saúde mental, você está meditando, né? Você está ali trocando ideia com você mesmo e colocando seus planos em ordem. Você está ali fazendo aquele jogo mental e colocando a sua saúde mental em organização. É importante exercício físico ao ar livre.
ok, em grandes metrópoles, em cidades grandes, exercício Talvez em seja mais difícil mais pouco, difícil um pouco, né? Mas sempre há a possibilidade de uma caminhada, de uma pedalada. E hoje, muitas grandes metrópoles sempre dão prioridade para uns parques, né? Parques. Ambientes ali onde... E desde que sejam exercícios aeróbicos. Para aqueles que têm idade mais avançada, é importante. Ah, não posso fazer exercício de impacto. Ok, então vamos fazer exercício na piscina. Vamos, né? Hoje existe aí hidroginástica que não tem impacto e não tem lesões, assim. Então, nos idosos, nas cidades, assim, tem essas comunidades financiadas pela própria prefeitura, pelas secretarias de saúde, que oferece esses recantos para os idosos. E há também fisioterapia, onde você pode fazer em casa. Importante. A pessoa levanta, não vai levantar da cama, levantou, não, faça um alongamento. Né? Faça um alongamento de um lado, alongue, fique pelo menos 5 a 10 minutos alongando, porque você não levante abruptamente e já comece não, alongue-se primeiro, né? Espreguice, se espreguiçar na cama. Tem que imitar os gatos, né? Os gatos fazem muito isso. Né? Se alongue, antes de dormir, se alongue. Né? Importante também. Importante, você está tenso, você teve um dia tenso, aí você deita tenso. Não, faça um alongamento, né? O sono virá mais rápido, né? Não tenha dúvida, né? E não deixa a luz acesa, não, nem a luzinha vermelhinha do ar-condicionado, até essa incomoda, né? Você não consegue produzir aí a melatonina, se tiver alguma luz piscando, te incomodando. Então é importante que você tenha um ambiente completamente escuro, né? Para você entrar naquele repouso, para você entrar no sono REM ali, naquela fase REM do sono e seja restaurador. Senão você vai descansar com a sensação no dia seguinte que você dormiu, mas estava acordado. Já acontece, você não conseguiu repousar, você dormiu, nem do sonho você vai lembrar. Por quê? Você não entrou na fase profunda do sono. Você apenas deitou, não dormiu. Então essa questão de luminosidade influi também na qualidade do sono. Muito. Televisão no quarto é um problema. Isso é abominável. Tirar do quarto, né? Celular antes de dormir, ficar ali, isso atrapalha o start inicial da melatonina. Bem. Obrigado por esses conselhos práticos para nós aí, viu? Obrigado. Agradecemos ao Dr. Joel por essa semana com tantos conselhos especiais. Obrigado, doutor. Que o senhor volte em outros programas para nos auxiliar aqui, tá bem?